Imagine só você entrar em um avião, acomodar-se em seu assento e decolar rumo a uma viagem aparentemente comum, mas que em poucas horas o avião sumiria pelos ares, deixando apenas perguntas sem respostas. Esse é o caso do voo MH370 e hoje, no primeiro episódio da série Mistérios da Aviação, vamos reviver cada detalhe dessa noite que mudou para sempre a história da aviação. Na madrugada de 8 de março de 2014, um dos maiores mistérios da aviação moderna começaria a se escrever. O voo MH370 da Malaysia Airlines decolava de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China. A bordo estavam 239 pessoas, passageiros de diferentes nacionalidades, além da tripulação. Para todos, seria apenas mais uma longa viagem noturna pelo céu asiático. Mas poucas horas depois, esse Boeing 777 desapareceria sem deixar rastros. E até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. O Boeing 777 era, e ainda é, considerado um dos aviões mais seguros do mundo. Moderno, confiável e usado por diversas companhias. Nada indicava que aquele voo seria diferente. O MH370 decolou à 00h41 da madrugada. Durante os primeiros 40 minutos, tudo parecia absolutamente normal. O avião seguia sua rota, cruzava o espaço aéreo da Malásia em direção ao Mar da China Meridional. A comunicação com os controladores de tráfego aéreo ocorria de forma rotineira. Assim, às 1h19 da manhã, ouviu-se a última mensagem de voz vindo da cabine. Uma voz masculina disse calmamente: "Boa noite, Malaysia." Era o tipo de despedida comum entre piloto e torre de controle. Nada parecia estranho, mas logo em seguida, algo aconteceu. Poucos minutos depois, o avião simplesmente desapareceu dos radares civis. O transponder, que é o sistema que transmite a posição e a altitude da aeronave, havia sido desligado. Nenhum pedido de socorro, nenhuma mensagem de emergência, nada. Apenas total silêncio. Mas a história não termina por aí. Radares militares ainda registraram que o MH370 não caiu naquele momento. Pelo contrário, ele mudou de rota. O avião fez uma curva inesperada. Voltou a sobrevoar a Malásia e depois seguiu em direção ao oeste, rumo ao Oceano Índico. Esse movimento intrigou os investigadores porque parecia deliberado, como se alguém tivesse tentando controlar a aeronave. Enquanto isso, no chão, a angústia começava. Quando a aeronave não chegou a Pequim no horário previsto, os alertas foram disparados. Nas primeiras horas, acreditava-se que algo havia acontecido no Mar da China Meridional, seguindo a rota planejada. Diversos países mobilizaram navios, aviões de busca e satélites, mas nada foi encontrado. Conforme os dias passavam, novas informações surgiam. Descobriu-se inicialmente que o MH370 tinha voado por horas a mais do que se pensava. Isso porque a aeronave continuou enviando automaticamente sinais para um satélite, mesmo sem contato por rádio. Esses pings mostraram que o avião permaneceu no ar por cerca de 7 horas depois de desaparecer dos radares. As análises também mostraram 2 caminhos possíveis: um corredor ao norte, que levaria o avião em direção à Ásia Central,
ou talvez um corredor ao sul que levava às regiões remotas do Oceano Índico. Após estudos detalhados, concluiu-se que o MH370 provavelmente seguiu para o sul, o que significava que o voo terminou em um ponto extremamente isolado do oceano, longe de qualquer costa, em águas profundas e de difícil acesso. Começou então a maior operação de busca da história da aviação. 26 países participaram, mais de 120 mil quilômetros quadrados de mar foram vasculhados. O custo chegou a bilhões de dólares e por meses absolutamente nada foi encontrado. Incrível a proporção que esse caso tomou. O mistério só aumentava. Como um avião de tão grande tecnologia poderia desaparecer sem deixar rastros? Principalmente com uma tecnologia tão avançada? As famílias das vítimas, sem respostas, viviam em desespero. A imprensa do mundo inteiro acompanhava cada detalhe, cada teoria e cada mínima descoberta. Foi apenas em 2015, mais de um ano depois, que as primeiras peças começaram a surgir. Um fragmento de asa, chamado flaperon, apareceu na ilha Reunião, no Oceano Índico. Outras partes menores foram encontradas em praias de Moçambique, Tanzânia e Madagascar. Todas confirmaram como pertencentes ao MH370. Mas até hoje, a fuselagem principal e principalmente as caixas pretas nunca foram encontradas. E isso abriu espaço para diversas teorias. Alguns especialistas, por exemplo, sugerem que houve uma falha catastrófica, talvez um incêndio a bordo, que teria derrubado o sistema de comunicação e mais tarde teria levado a aeronave ao oceano. Mas essa hipótese é frágil, já que não explica como o avião conseguiu voar por tantas horas após o desaparecimento. Outra teoria é a de sequestro. Talvez terroristas tenham tomado a cabine e mudado a rota. Mas nesse caso, seria esperado algum tipo de chamado, algum tipo de reivindicação. Mas até hoje, nenhum grupo assumiu nenhuma responsabilidade. A teoria mais polêmica até então envolve a tripulação. Alguns acreditam que um comandante ou copiloto podem ter deliberadamente desviado o voo e conduzido o avião ao oceano, em um ato coletivo de parte dessa para melhor. Mas, apesar das investigações de suas vidas pessoais, não há provas definitivas que sustentem essa versão. Há ainda uma possibilidade mais técnica, a de pressurização lenta. Nesse cenário, houve um problema na cabine que poderia ter deixado a tripulação e os passageiros inconscientes, enquanto o avião continuava voando automaticamente, até ficar sem combustível. Essa hipótese também explicaria o silêncio, mas não totalmente a mudança de rota. O que de fato aconteceu naquela madrugada ainda continua sendo um mistério. O desaparecimento do voo MH370 mudou para sempre a história da aviação. Hoje, existe um esforço maior para monitorar em tempo real as posições dos aviões em rotas oceânicas. Mesmo assim, as famílias das vítimas ainda buscam respostas mais de uma década depois. O caso do MH370 nos lembra que, apesar de toda a tecnologia de satélites, radares e sistemas de comunicação, ainda existem lacunas, ainda existem lugares onde o mistério prevalece. E talvez, nas profundezas do Oceano Índico, esteja a chave para solucionar o enigma do voo MH370.
E você, já tinha ouvido essa história? Deixa aqui nos comentários se você já conhecia essa história. Eu vou adorar ler todos. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para que você possa não perder nenhum vídeo. Te espero você no próximo. Obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau!